Então, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, assim, como vocês sabem, eu acho muito ruim aula remota, mas diante das circunstâncias, eu acho melhor isso do que não ter nada, né? Assim, e acho que as pessoas teriam dificuldade mesmo de ir, mas então vamos em frente. Bom, a gente pensou, você vai conseguir falar, né, Tereza? Vou. Tá. Então, a gente pensou, como a gente falou de equações diferenciais segunda ordem na aula passada, que na primeira parte da aula a Tereza vai falar sobre o oscilador harmônico, que é uma continuação, uma aplicação direta disso, e aí em seguida eu vou começar a falar de derivadas no RN. E assim, essa parte de derivadas no RN é realmente uma pena não ser presencial, mas tudo bem, vamos lá. Então, a parte do oscilador eu tinha separado uma parte pequena para fazer no quadro, que aí eu não vou fazer porque eu não consegui colocar nos slides, mas era a solução da equação do oscilador simples, que eu acho que você deve ter falado disso, né? Eu acho até que eu estava, apesar de eu não ter ido na última aula, eu estava lá. E aí o que eu Mas separei para na última falar, aula eu falei, eu resolvi todos os casos da equação diferencial. legal. Assim, eu só não coloquei as letras, eu acho. Assim, coloquei um pouco no final, né? Aham. E fiz só o caso homogêneo, entendeu? Não fiz, mas eu falei como é a solução do caso não homogêneo. Mas Tá, vai vocês lá. estão vendo aqui? Sim. Aí deixa eu botar aqui, view full screen. Ah, tá no modo full screen aqui, mas aí para passar, eu tenho que passar de lá, né? Aí eu não vou ver vocês, eu acho. Eu consigo passar daqui? Isso está em PowerPoint? Não, é um PDF. Ah, então acho que você não vai ver. Tá, Se bom. botar em full screen. Porque senão fica aquelas abinhas do lado, acho feio. Mas aí, qualquer coisa, vocês me chamam e eu volto para essa tela aqui onde eu vejo vocês. E eu fico de olho no chat também. Ah, legal. Então, assim, você fez, né, as soluções do oscilador harmônico, e aí eu achei que era um contexto bacana trazer aqui o oscilador que não é linear, né, então sai do que você falou, mas tem uma física super bacana para a gente também não ficar restrito às soluções, né, mas discutir um pouco o que essas soluções querem dizer. Então, acho que você deve ter discutido, e eu até já falei também por que a gente quer estudar oscilações, né? Então, tem os exemplos clássicos que aparecem aí nos cursos de, né, física básica, pêndulo, massa-mola, né? Tem os exemplos que não são tão fáceis de aparecer nos cursos básicos, mas que são muito importantes para a física, inclusive atual, né? Que é movimento de átomos e etc. Toda a parte de circuitos elétricos tem equações diferenciais que são exatamente iguais. Então, circuito RC, circuito RLC, né, são as mesmas equações. E as órbitas planetárias também, a gente aparecem oscilações, né, é um movimento oscilatório. Quando a gente vê isso nos cursos básicos, em geral, a gente faz um montão de simplificações, né? Então, quando estuda Então, pêndulo, Tereza, deixa eu só diga. comentar. Como eu estava falando, na aula passada, eu falei como eram todas as soluções possíveis para a equação Uhum. homogênea, né, pessoal? Estão lembrados disso, né? Assim, no caso real, quando tem uma raiz só, é caso complexo, né, que aparece senos e cossenos. Eu não falei, não resolvi a equação não homogênea em nenhum Uhum. caso, mas eu comentei o caso de ressonância, tá? Porque Ah, legal, eu botei aquele filminho isso, lá, justamente né? por isso, porque eles É, comentaram daquele filme que eles viram. Aí é eu comentei que é quando você tem uma força externa cuja frequência é exatamente igual à isso, a solução frequência da natural do homogênea. sistema, Isso. pois é. E eu acho bem bacana aquele vídeo, é um vídeo antigo, né? Dá para ver pelos carros e tal, mas você olhando o vento, não é assim um vendaval, né? As árvores balançam, mas não estão balançando muito. Então,
é realmente o efeito da frequência da força externa se aproximar da frequência natural do sistema, né? Então, esse é um caso bem interessante aqui que aparece. Mas, assim, o que eu estou chamando de realista aí, né, tem esse caso da força externa, tem o caso da força de atrito, mas tem o caso de oscilações a ângulos grandes também, que é o que vai levar ao caos aqui, né? Então, eu vou falar disso um pouquinho hoje. Então, vou começar aqui, né, sempre a gente usa essa estratégia do mais simples para o mais complicado. Então, começar com movimento harmônico simples, colocar amortecimento, ver o que acontece quando a gente inclui a não linearidade e mostrar que isso leva em sistemas com caos e só, né, discutir o que é um sistema onde isso aparece. Então, vou começar aqui, né, com pêndulo simples, tem duas forças atuando, a tração da corda e o peso. A gente separa isso em componentes radiais e tangenciais, né? As componentes radiais, né, o somatório das forças vai ser 0, e a gente vai ter força só atuando na direção tangencial, que é essa força aí, né, a componente do peso ao longo dessa direção, que é mg seno θ, e a gente fica com essa equação de movimento aqui, né? Dá para ver o meu mouse? Não, né? Acho que Mexe não. de novo. Não. Porque eu estou apontando, né, na minha Aparece fraquinho. apresentação. Agora apareceu. Agora Apareceu? sim. Então vou usar ele aqui, né? Então, a componente tangencial do peso vai ser a massa vezes a aceleração, né? E esse S aqui é L vezes θ. A gente fica aqui com essa equação diferencial, e o que se faz em todo o curso de física básica é olhar o que acontece quando a gente tem ângulos pequenos, né? E nesse caso a gente aproxima seno de θ por θ e lineariza, né, essa equação de movimento. Então, no caso, né, que a gente estava olhando, a equação da massa-mola, já é um sistema linear, não aparece esse seno de θ, mas no caso do pêndulo, aparece. E a gente trata isso nos cursos básicos como se isso fosse a única possibilidade, né, porque a gente chega nessa equação diferencial ordinária, homogênea, de segunda ordem, que o Vitor mostrou como é que resolve, né, e é o que a gente sabe resolver de fato, né, então a gente trata isso dessa maneira. Ela tem essa solução conhecida, que é uma solução oscilatória, e eu chamei esse ômega aqui com essa letra diferente, para não confundir aqui com a velocidade angular, que tem o ômega minúsculo, né, mas essa frequência natural do sistema aqui vai depender da aceleração da gravidade e do comprimento da corda, e essas condições, né, θ0 e φ, vêm das condições iniciais do sistema. A gente pode obter a velocidade angular, que é a derivada da posição angular, e, né, aqui uma depende do cosseno, a outra depende do seno, e tem formas numéricas, né, para resolver isso. Estou aqui Só uma dando observação Diga. rapidinho. Essa aproximação que a Tereza mencionou de seno de θ por θ, que lineariza, todo mundo entendeu por que é possível fazer isso, né? Talvez. Porque, beleza, pessoal, ficou alguma dúvida? A gente pode pensar, porque no ponto θ igual a 0, a derivada do seno é y igual a x, né? Que seria o próprio θ. Então, ou então a gente pode pensar via o limite trigonométrico fundamental, né? Que seno de θ, limites de seno de θ sobre θ, quando θ tende a 0 é 1. Então, para valores pequenos, você pode aproximar uma coisa pela outra. Para valores grandes, não, obviamente. Isso até é uma brincadeira que a gente às vezes faz em FISESP 1, quando vai olhar para o pêndulo, de pegar a calculadora mesmo e colocar valores de θ e calcular o seno. E até 15 graus concorda, sei lá, até a quarta casa decimal. Então, né, para ângulos pequenos, até da ordem de 15 graus, seno de θ é bem perto de θ, e a gente pode ir em frente com essa aproximação, né? Quando aumenta, aí já deixa de ser válido. Ok? Então, Ok, alguma dúvida ou não, né? Vai lá. Então, assim, eu vou partir para um approach aqui,
né, de tentar pensar como seria uma solução numérica para esse problema. Por quê? Porque quando eu estou interessada no caso mais complicado, onde eu tenho seno, que eu não tenho a solução analítica. Então, eu quero pensar numa solução numérica que eu consiga testar no caso simples, onde eu sei a solução analítica, comparo as duas e vejo quando funciona, mas eu vou querer estudar numericamente o caso que não é analítico, para ver aparecer essa física interessante aí dos sistemas com caos, né? Então, assim, em geral, o que a gente conhece é a derivada da Também, minha... ó, desculpa Diga. interromper, tá? Mas Pode eu acho que é interromper. legal para a gente ir relacionando com as aulas anteriores, né? Assim, que foi uma coisa que eu dei bastante ênfase na aula passada, que os casos que a gente resolve analiticamente, ou seja, que a gente tem uma fórmula para a solução, é a exceção da exceção, né? Porque Exato. são as equações lineares a coeficientes constantes. Nem as equações lineares você resolve. Então, quando você não consegue essa expressão analítica, ou você analisa qualitativamente o comportamento assintótico, ou você faz uma solução numérica, né? Porque você não vai ter essa fórmula. Exato. Né? Então, quando Então, sai aqui, daquilo, ferrou. Você tem que fazer isso. isso. E aí, aqui eu estou partindo para uma solução numérica, né? E aí, quando a gente faz uma solução numérica, a gente usa aproximações, não tem como. Então, o que eu estou propondo aqui, né, a gente conhece essa quantidade, a derivada de y dt, e sabe o y de t igual a zero, onde começa o nosso sistema. E aí, o que a gente vai fazer é aproximar, né, o y em t mais um ΔT por y de t mais dy dt, que é conhecido, vezes ΔT. Né? E a gente faz isso numericamente, discretizando o tempo. Então, eu vou escolher um intervalo ΔT que vai ser fixo, e eu vou medir, né, vou calcular as grandezas que eu tenho interesse a cada intervalo ΔT. Então, eu começo em um dado TI, né, e aí obtenho o y de TI, e em TI mais ΔT, eu tenho essa expressão aqui, e vou fazendo isso iterativamente para cada y de TI mais ΔT, mais 2 ΔT, mais 3 ΔT, e vou construindo, né, o meu y de t, que obviamente não vai ser contínuo, né, vai ser nesses intervalos discretizados por ΔT, mas eu vou ter informações sobre o meu sistema. Né? Qual o erro que eu cometo ao fazer isso? Né? Então, aqui eu coloquei a expressão, né, geral para y de t mais ΔT, né, expandindo aqui a série toda, y de t, dy dt, ΔT, e eu vou deixar de fora a partir desses termos de ΔT ao quadrado. Então, o erro em cada passo, né, vai ser ΔT ao quadrado. Se eu dou ΔT passos, eu vou ter um erro final, né, n vezes ΔT ao quadrado, que vai ser da ordem de ΔT. Então, quanto menor eu faço a minha discretização, menor vai ser o meu erro, mas vou levar mais tempo de computação, né? Então, tem que pesar essas duas coisas. Então, como é que a gente aplica esse método de Euler para o caso do pêndulo, né? O que a gente tem é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, e o método de Euler, ele se aplica a equações diferenciais de primeira ordem, como eu mostrei ali. E isso é uma coisa que o Vitor tinha comentado, né? Como que a gente quebra isso em duas equações diferentes. Então, aqui eu mostrei como fazer isso, né? A gente fica com essa equação para a velocidade angular, que é dθ dt, é a definição de velocidade angular. E aqui, onde eu tinha a aceleração, eu digo, né, que isso aqui é a derivada da velocidade angular com relação ao tempo. Então, eu parti de uma equação de segunda ordem e dividi, né, quebrei isso em duas equações de primeira ordem, e eu posso usar o método de Euler nas duas simultaneamente. Né? Então, eu vou iterar tanto a velocidade angular aqui, né, dessa maneira. Então, fico com essa expressão aqui, né, para velocidade angular, e aí já usando, né, essa nomenclatura aqui da discretização, o ômega em um tempo i mais ΔT vai ser o ômega no tempo i menos essa quantidade aqui, né, G sobre L,
o delta no tempo I vezes delta T. Então, tem uma expressão, para isso. E faço a mesma coisa para delta T, para θ de T, né? E aí obtenho aqui uma expressão para a posição angular, né? Então, acho que aqui eu coloquei como é que faz, né? Então, não é para fazer o programa, mas só para ter uma ideia, a gente inicializa, coloca uma suposta, né, uma proposta de velocidade angular inicial e posição inicial, e vai iterando ΔT, né, e vai montando uma tabela aí de, né, θ de T e ω de T, e aí salva isso e depois imprime e faz um gráfico, né. E aí eu fiz, né, e coloquei aqui, né, uma linha de 1 metro de comprimento, usei a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, coloquei, né, que eu solto a minha bolinha de ω igual a 0, então solto ela a partir do repouso, e um delta, né, uma posição angular inicial de 0,2 radianos, que está no limite ainda de seno de θ igual a θ. Então, né, funcionaria tudo aqui. Normalmente, escolhi uma discretização de 0,04 segundos, você faz uma continha aqui e vê que o período é de aproximadamente 2 segundos. E aí eu resolvi, encontrei esse negócio aqui, né, que eu sei que está errado, porque a gente sabe que a amplitude não devia aumentar, e a gente descobre que tem alguma instabilidade aí, né, e isso é uma coisa conhecida de problemas numéricos, né, que o método de Euler, ele dá problema para osciladores, né, se a gente reduz aqui o intervalo ΔT de discretização, a gente vê que não aumenta tão rápido quanto essa curva azul, mas ainda assim está aumentando, né? Então, não é que eu escolhi mal a minha discretização, é um problema do método em si, né? A gente pode, né, vou insistir, diminuir. Se a gente olha o que acontece com a energia, então aqui, né, eu tenho a energia cinética, que eu posso escrever em função da velocidade angular, e a energia potencial, que eu posso escrever em função da posição, né, eu vejo que a energia aumenta com o tempo, e também, de novo, não é isso que se espera, né, isso aqui é uma instabilidade numérica que vai melhorando à medida que eu vou reduzindo o meu intervalo, mas é instável, né. Então, esse método de Euler para o oscilador, né, ele está mostrando que ele não conserva energia e não é um bom método, né. E aí tem até uma discussão, né, matemática, acho que vale trazer aqui, né, de por que isso, né. O método de Euler, ele pega esse tempo no início do intervalo, né, e tem um valor Tm que me dá uma solução exata, só que não é o valor, né, que o método de Euler pega, porque ele pega sempre aqui, né, no comecinho do intervalo é onde ele pega a derivada. E aí, se a função é oscilante ou não está crescendo, né, está decrescendo aqui a derivada, a gente vê que essa diferença aqui, né, do método de Euler para a curva vermelha fica grande e acaba dando, né, somado ao longo das várias iterações, uma contribuição grande. Então, a gente faz uma segunda proposta aqui, que é esse método de Euler-Kromer. É até difícil ver a diferença, a única diferença, deixa eu voltar aqui, né, é que aqui no método de Euler, onde eu tinha o ω de I, aqui, no de Euler-Kromer eu vou ter ω de I mais ΔT, né, então eu tenho que atualizar primeiro a velocidade angular e usar a velocidade angular já atualizada aqui embaixo, né. Então, essa é a única diferença, e aí quando a gente faz isso, o método funciona, somem essas instabilidades. Aí, de novo, né, a diferença matemática é que a gente não está pegando a derivada no início do intervalo, a gente está pegando ela aqui no fim do intervalo. E nesse caso, em particular, isso resolve o problema, né? Então, mesmo agora eu fui na direção contrária, né? Em vez de diminuir esse intervalo de tempo, eu aumentei para ver se isso ficava robusto, e fica. Então, parece resolver. E aqui é engraçado, se a gente analisa a energia,
o que a gente vê não é que a energia fica constante no método de Euler, né? Aqui em azul, com essa discretização grande, dá para ver que ela está oscilando, né? Mas ela oscila, então, num período ela volta onde estava antes, e isso não causa tantos problemas na solução numérica, né? E se a gente reduz a discretização, aí essa oscilação fica bem pequenininha. Então, só para chamar a atenção, né, o método de Euler não funciona para oscilações, mas esse de Euler-Kromer funciona. Tem alguns parentes próximos, né, do método de Euler. Então, eu tinha comentado, né, que no método de Euler o erro em cada passo é da ordem de ΔT ao quadrado, e ao final do meu procedimento vai ser ΔT. Tem um outro método, que é o método das diferenças centradas, e ele também é bem útil, né? Então, em vez de pegar y de t menos mais ΔT, a gente pega aqui a diferença, né? Mais ΔT sobre 2 e menos ΔT sobre 2. E aí, ao fazer isso, a gente acaba eliminando todos os termos pares, né? Que a gente tinha antes. Então, quando eu mantenho só aqui até ΔT, jogo fora daqui em diante, eu estou tendo um erro ΔT ao cubo. E aí, ao final, eu vou ter um erro ΔT ao quadrado. Então, é um método que é mais preciso, né? E aí, também funciona para oscilações, né? E tem, estou só mencionando, né? O método de Runge-Kutta, que é dar um passo de Euler mais um passo desse leapfrog. Então, esse passo é para achar o centro do intervalo, e aí faz a derivada no centro do intervalo. E isso também funciona, né? Aí aqui só mostrando como é que faz, né? Aí aqui usa esse ΔT sobre 2 e aqui ΔT sobre 2, né? Então, primeiro acha esse meio do intervalo e aí atualiza pelo meio do intervalo. Então, são, né, formas de lidar com essas instabilidades que aparecem quando a gente tenta usar o procedimento mais simples, que é o método de Euler, né? Então, também funciona. E aí, só um comentário, né? A ideia não era discutir métodos numéricos, mas como para discutir o que vem depois eu usei, né? É sempre uma questão para quem usa esses métodos, pensar em o que a gente vai usar, né? E não, é muito difícil você saber a priori o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Então, a estratégia em geral é usar, né, um limite do seu sistema, cuja solução seja conhecida, né? Então, o limite conhecido aqui é o oscilador linear, não amortecido. Até o amortecido também, a gente vai falar disso, né? Mas com força externa, sem força externa ou com força externa de intensidade pequena, coisas que a gente consiga resolver analiticamente para comparar, né, e saber o que usa. Então, agora eu vou passar para o que a gente, né, para a parte que é interessante mesmo, né, que é o pêndulo não linear. Então, eu desenhei aquele bem afastado da posição de equilíbrio, né? Então, seno de θ não vai ser mais aproximadamente igual a θ. Vou considerar o caso forçado também, onde a gente tem uma força externa que vai ter uma intensidade que eu chamei aqui de FD, e ela vai ter uma frequência ômega D, né, o caso, né, que o Vitor discutiu com vocês da ressonância é quando esse ômega D aqui chega na frequência natural do sistema, e também o caso amortecido, né. Então, de novo, colocando todas as forças, decompondo, né, então a parte radial continua não tendo nenhuma contribuição de força externa, e aqui na parte tangencial tem a componente do peso, a força externa e a força de amortecimento. Vale isso aqui que já valia antes, mas, né, a força externa, então, eu vou assumir tá ao longo da direção tangencial, e a força de amortecimento tem, né, essa forma aqui, né, depende da velocidade, e tem esse coeficiente B aqui. E aí, para simplificar, né, eu vou dividir tudo aqui por M e por L, então eu vou chamar alfa, né, a intensidade da força dividida por ml, e Q, esse coeficiente de amortecimento aqui dividido por ml também.
Então, juntando tudo, a gente chega nessa equação de movimento aqui, né, que é uma equação que agora ela é de segunda ordem, mas ela não é linear, né, porque ela tem esse termo aqui, e ela é não homogênea porque ela tem esse termo aqui. E aí essa solução é uma das muitas que não é conhecida, né, a gente não tem uma solução analítica para isso. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o que acontece quando a gente resolve isso numericamente, né? E aí o procedimento é parecido com o do oscilador que eu tinha mostrado antes, né? Eu pego a minha equação diferencial de segunda ordem e divido em duas de primeira ordem, né? Essa aqui fica idêntica ao que a gente tinha antes, que é simplesmente a definição da velocidade angular. E essa outra aqui, né, que é a aceleração, mas aqui eu vou escrever como a derivada da velocidade angular, e aqui todas as forças que estão atuando. E a gente vai fazer esse procedimento iterativo usando Euler-Kromer. Então, a equação para a velocidade, né, fica com essa cara aqui, né, esse d ômega dt, a gente usa essa expressão aqui, então, o ômega em t mais um delta t é o ômega de t, e aí esses termos todos aqui, né, esse aqui do próprio pêndulo, da força da gravidade, aqui é o amortecimento, e aqui a força externa, né, dependente do tempo, oscilatória. E aí a gente chega, né, nessa expressão aqui. Eu vou mostrar logo o que acontece. Só aqui, né, o programa tem o mesmo tipo de formato, inicializa, coloca aqui, né, valores iniciais e vai iterando e guardando os valores da velocidade e da posição. E aí, quando a gente faz um programa mais complicado como esse, a gente testa, né, tomando alfa igual a zero e q igual a zero, e espera recuperar o que a gente tinha visto antes, né? Aqui nesse caso, se eu tomo essa posição inicial, 0,2 radiano, o seno de θ é 0,199. Então, seno de θ é aproximadamente igual a θ, e aí a gente deve recuperar, né? Então, aqui está em vermelhinho o programa, o resultado do programa anterior, né? Sem considerar a equação diferencial não linear, e aqui, né, em azul pontilhado, está uma por cima da outra. Então, ok, né? Então, a gente tem que ter esses pequenos cuidados, né, de ver se o que a gente está fazendo está batendo. Então, é um passo intermediário. E aqui, né, eu coloquei amortecimento, né? Então, também é bacana ir vendo, né, como o sistema não amortecido, que aqui está em azul pontilhado, ele vai passando por um amortecimento subcrítico, onde a gente vê ele oscilar antes de parar, né, e aqui vai entrando depois no caso crítico, né, que é esse 6,25 aqui, em que ele vai direto, né, ele não dá nem uma osciladinha. Então, também, fisicamente, a gente consegue entender essas soluções para o caso amortecido e consegue até resolver analiticamente. O Vitor deve ter mostrado para vocês, né, que uma solução oscilatória, aqui no caso subcrítico, envelopada por uma solução exponencial decrescente. Isso, então, deixa eu só linkar. Isso, fale. É porque, pessoal, vocês lembram disso, que quando a gente resolveu, semana passada, aquela equação diferencial, inclusive eu ia comentar, né, que é isso que a Tereza falou, que para resolver a equação diferencial usando matrizes, né, a gente faz exatamente isso que ela fez hoje, né? A gente transforma uma equação de segunda ordem num sistema de equações de primeira ordem, introduzindo a derivada como uma nova variável, né? Assim, foi exatamente o que ela Por fez isso que eu hoje. achei legal falar disso, porque eu lembrei que você tinha falado disso, então. Isso. E aí a gente escreve como um sistema, e escreve esse sistema matricialmente, e faz uma mudança de variáveis nesse sistema, nessa matriz, né? De forma que a gente possa desacoplar as soluções, as equações, e aí resolve analiticamente. E com isso, a gente chega naqueles 3 casos, né? Um deles é quando tem 2 soluções reais,
e aí é uma exponencial. O outro, quando tem E é esse uma solução... azulzinho aqui, né? Isso, é. O outro, não, é o verde, né? Ah, tá, que é o caso crítico, né? Isso, exatamente. Só que, de forma geral, se a gente pegar, isso é uma observação que eu não fiz semana passada, se a gente pegar uma equação de primeira ordem, desculpa, uma equação de segunda ordem qualquer, a gente vai ter duas soluções. No caso que a gente tem duas soluções reais, que são dois autovalores, né? A gente vai ter uma combinação linear de duas funções exponenciais. Beleza, pessoal? Isso pode ou tender a zero ou tender a infinito. Uhum. Só que no caso do oscilador harmônico, isso tipo assim, muito tranquilo de ver algebricamente, como todos os coeficientes são positivos, a gente vai ter raízes negativas para a equação de segundo grau, entendeu? Só Danilo que está com a câmera ligada, mas está fazendo sentido o que eu estou falando. Então, no caso do oscilador harmônico, nesse caso crítico, quando você tem soluções reais, essas soluções reais são negativas. Então, elas são o expoente das exponenciais, né? Quer dizer, o coeficiente que multiplica o expoente. Então, por isso que nunca vai dar tendendo a infinito. No caso do oscilador harmônico, vai dar sempre tendendo a zero. Beleza, pessoal? Certo? E no outro caso, que é quando a gente tem raízes complexas, e aí você tem uma multiplicação de uma função exponencial por funções trigonométricas, beleza? Tem E elevado a AT, que multiplica cosseno de BT mais I seno de BT. Aí você transforma isso em soluções reais, enfim. Vai ficar uma combinação linear de cossenos e senos. Só que esse coeficiente que está no expoente da exponencial, de novo, é a parte real das raízes do polinômio. Então, ele também vai ser negativo. Então, nesse caso que a Teresa chama de subcrítico, é quando você tem uma exponencial de expoente negativo, com coeficiente negativo. Era muito melhor estar escrevendo isso, né? Mas tudo bem. Você está dando para acompanhar. Pois é, essa era a parte que eu escrevi no quadro. Também ficou faltando, né? Na verdade, é porque é difícil falando, mas isso é tranquilo, gente. É porque os coeficientes vão dar negativos porque a equação, o polinômio característico é um polinômio de segundo grau com coeficientes positivos. Então, ele vai ter raízes negativas, beleza? É só olhar a fórmula de Bhaskara na cabeça para entender isso, que é menos B, e no caso B é positivo, beleza, pessoal? Então, nesse caso, então, o que vai acontecer? A solução ou vai dar uma combinação linear de exponenciais com um expoente com coeficiente negativo que tende a zero, que é o caso crítico, que são situações fortemente amortecidas, ou você tem uma combinação linear de senos e cossenos multiplicada por uma exponencial com expoente negativo também. Que aí você vai ter, que é esse azulzinho aí. Beleza? Porque aí você tem uma coisa que vai oscilando, mas tem uma exponencial forçando a tender a zero. Deu para acompanhar isso? Então é isso. Deixa eu voltar, então, que eu tinha vindo aqui olhar vocês. Bom, então, esse é o caso com amortecimento, né? E aqui, né, mostrando o que acontece com a energia nesses casos, né? Então, aqui, para o caso não amortecido, ela oscila, a gente sabe que a energia não oscila, isso é uma questão numérica, porque a gente está usando o método de Euler-Crome, mas aqui nos casos, o azulzinho, né, que é o subamortecido, e aqui é um caso superamortecido, né, a energia aqui no subamortecido, ela dá uma osciladinha, mas cai logo, e o outro, ela cai direto, né, então a energia está sendo dissipada por esse amortecimento, né, quando ele está presente. Isso, pessoal, se vocês pensarem, visualizarem a mola, o caso superamortecido faz de conta que a oscilação é uma mola.
é aquele que você puxa a mola e ela vai direto para a posição de repouso, né, para a posição inicial. E o outro, ela passa um pouquinho e volta, e fica oscilando, uma oscilação cada vez menor. É isso. Assim, os objetos, eles são construídos para estarem num caso ou outro. Então, assim, amortecimento de carro, né? Passa num buraco, você quer que ele rapidamente, né, que ele seja super amortecido, que ele rapidamente pare de oscilar. Então, o amortecedor é construído para, né, ir direto, não parar no meio, né, não ser esse caso subamortecido. Então, tem todas umas questões de engenharia aí, de como você constrói as coisas, querendo que elas vão, né, passem direto por essa região oscilante. Isso eu já não sabia, que engenharia não é comigo, mas É. é bem legal, que você faz a conta ao contrário, né? Para você. Exato. E aí, quando a gente tem esse tipo de solução amortecida, né, ela tem o que a gente chama de transiente, né, que é essa parte que ela vai estar oscilando ainda por conta, né, da força de amortecimento. E depois que ela passa por essa região, ela para de oscilar. Né? Então, aqui mostrei um exemplo, né, que é um caso ainda não forçado. E é importante a gente entender que existe essa parte transiente, porque quando a gente vai estudar um oscilador que é forçado, a gente, né, logo desde o começo, vai ter o efeito da força externa. Mas nessa parte inicial, transiente, a força externa, né, o efeito da força externa vai se misturar ao efeito do próprio oscilador, e a partir de um certo momento, não, a gente vai ter só o efeito da força externa. Então, a gente, em geral, gosta de analisar o que acontece depois do transiente, né? Então, aqui eu estou mostrando 3 casos, né, com forças externas diferentes, né? Alfa igual a 0 é sem força externa, né? Alfa igual a meio, uma certa intensidade, alfa igual a 1,2, outra intensidade, e é um sistema amortecido, né, subamortecido nos 2 casos. Então, a gente vê aqui, né, que tem um transiente aqui que vai até, sei lá, menos de 10 segundos aqui no meu tempo, e a partir daqui o sistema é totalmente governado pela força externa, né? Então, tem uma amplitude e um período que vai depender né, da amplitude da força externa e do período da força externa. E aí, o que acontece, né, aqui eu mostro um outro caso, né, em que eu tenho um amortecimento pequeno, e aqui, de novo, 3 casos de amplitude de força externa, né, 0, meio, que a gente vê uma coisa parecida com o que tinha antes, e aqui 1,2. E aí, quando a gente chega nessa força externa, né, mais intensa, a gente vê que o que acontece, né, não é mais um sistema periódico como o que a gente tinha aqui, né, para alfa igual a meio. A gente vê um sistema, né, que eu chamei aqui de caos, e eu vou definir o que isso quer dizer. Né? Então, aqui tem um outro exemplo, um outro valor de Q, que é o amortecimento, né? E aqui 3 valores da força externa. Então, claramente, né, para essa força externa mais intensa, o sistema deixou de ser periódico. Então, essa é uma definição, né, que as pessoas ficam pensando, eu vejo isso assim coloquialmente, é caótico, não obedece lei nenhuma. O sistema caótico, ele está obedecendo aquela equação diferencial que a gente definiu lá na frente, né? Então, ele está obedecendo leis determinísticas da física. Mas, mesmo obedecendo a essas leis determinísticas, ele tem uma sensibilidade extrema às condições iniciais, e a gente não consegue prever, né, que tipo de trajetória ou que tipo de comportamento ele vai ter. E aí é isso que a gente chama de sistema caótico, né? Se a gente olha, por exemplo, a trajetória no espaço de fase, né? Então, a trajetória, em vez de mostrar aqui ômega como função de t e θ como função de t, né? Eu estou mostrando no espaço de fase, ômega como função de θ, né? O tempo aqui é um parâmetro, está parametrizando isso e não aparece. Essa primeira parte aqui que... Rapidinho, Tereza, só. Pode falar. Então, sensibilidade às condições iniciais, todo mundo entende o que é, né? Que quando você muda um pouquinho a condição inicial,
pode ter uma solução completamente que tem um comportamento, você não tem, na verdade, matematicamente, você não tem dentro, você não consegue um conjunto aberto, quer dizer, que você possa mudar as coisas e você ter o mesmo comportamento. Você pode, você não, você pega uma condição inicial e você não consegue a gente pode pensar assim, uma bola aberta de valores em torno daquela condição inicial, de tal forma que todo mundo que está ali dentro corresponde a soluções com o mesmo comportamento daquela. Então, isso quer dizer que você pode mudar, você pode fazer mudanças tão pequenas quanto arbitrariamente pequenas e ter soluções com um comportamento assintótico completamente diferente. Quer dizer, o que é comportamento assintótico? Quando tende a infinito. Beleza, pessoal? A gente já vai mostrar isso bem claramente, né? E vem até a ideia de coeficiente de Lyapunov, que eu vou mostrar, né? Mas esse diagrama de fase também todo mundo entende o que é, né? Que a gente está dando posição contra velocidade. É como o tempo parametriza isso. Quer dizer, todo o tempo mundo não consegue aparece... entender isso? Então está relacionando... esse o tempo não aparece explicitamente, ele é um parâmetro. Desculpe, fala. Ele começa aqui, né, em θ igual a 0,2 e ômega igual a 0. Esse pedaço inicial aqui é o pedaço transiente, e depois, né, esse é um oscilador fora do sistema caótico, ele vai ficar eternamente nessa elipse aqui, né, onde, né, para um dado ômega aqui, vai ter o θ correspondente, vai ficar seguindo essa trajetória no espaço de fase. Todo mundo entende isso? Parem aí. O João falou, sim, faz sentido. Mais alguém quer falar? Que a gente vai partir disso agora também para entender um pouco melhor, né, o que é esse caos aí. Então, se eu entro num sistema, né, agora onde eu tenho caos, o que acontece é que a minha trajetória no espaço de fase fica com essa cara, né? Eu não tenho mais aquela trajetória que, tirando a parte transiente, vai se repetir ad eterno, né? E aí, se a gente observa esse sistema por mais tempo, é curioso, porque, obviamente, ele não é sempre a mesma trajetória, mas a gente vê aqui, né, tem umas 3 elipses em cima da qual ele passa, né? Então, a gente vê esse tipo de comportamento. E aqui também, né, como a força externa é muito intensa, a gente passa aqui do módulo de θ maior que π, né? Se vocês olharem aqui. Então, às vezes, a gente, na hora de representar isso, rebate, né? Quando tem θ maior que θ mais ou menos 2π, a gente subtrai 2π para deixar numa mesma região. E aí aqui, né, é exatamente o que o Vitor estava comentando da sensibilidade às condições iniciais. Então, eu peguei esse caso aqui, né, são 2 osciladores que começam em pontos diferentes mais próximos. Então, inicialmente, em t igual a 0, eu começo, né, 2 osciladores distando um do outro de 10 a menos 3. Né? Então, eu pego um ΔT igual a 0,2 e o outro θ de t diferente em 0,001, e observo, né, esse ΔT, a diferença entre os dois como função do tempo. E aí a gente vê que isso oscila, né, porque são sistemas oscilatórios e às vezes, né, como é diferente, eles passam por pontos de máximo e mínimo em momentos diferentes, mas a gente consegue traçar essa linha reta vermelha aqui, né, passando aqui nos máximos, e a gente vê que a diferença entre os dois vai diminuindo, né? Então, aqui, 40 segundos depois, já está, né, da ordem de 10 a menos 8. Então, se eu deixar passar um tempo muito grande, esses dois sistemas vão se aproximando cada vez mais, o ΔT está indo aqui, né, exponencialmente a 0, né, e eu consigo medir
né, calcular aqui, né, o valor, a inclinação dessa reta, que aqui é menos 0,25, né, o importante aqui é que a inclinação seja negativa, né, porque quando ela é negativa, isso quer dizer que à medida que o tempo vai passando, esses dois sistemas vão se aproximando cada vez mais. Então, a sensibilidade às condições iniciais não é grande, né? Ela é, digamos assim, apagada pelo passar do tempo. Todo mundo entende isso? Faz sentido? Né? Eles estão falando que sim. Estou vendo os dedinhos subindo aqui. E aí, o que acontece, né, quando a gente está num caso onde a gente tem um sistema com caos, né? Então, a gente começa aqui do mesma diferença, né, delta teta 0,01, e com o passar do tempo, em vez de diminuir a diferença, aumenta essa diferença. E aí, essa linha verde, que é meio arbitrária a forma que ela foi traçada aqui, né, mas a ideia é que ela é maior que zero aqui. Né? Então, nesses casos, exatamente como o Vitor tinha dito, né, a gente coloca aqui um limite, né, aqui não é um raio, né, aqui são 2 pontos de distância, então dentro de um intervalo, e as soluções vão para fora desse intervalo, né, com o passar do tempo. Elas se afastam cada vez mais. E aí essa é uma das maneiras da gente definir, né, se o sistema está num estado de caos ou não. Se a gente, né, coloca, né, faz o gráfico dessa maneira, do ΔT em função de T, e o coeficiente é negativo, o sistema não tem caos, as soluções estão se aproximando. Se ele é positivo, a gente entra num caso de caos, né, as soluções estão se afastando. E aí, né, o caso crítico, a transição acontece quando esse lambda é igual a zero. Ok? Ok. Uma forma que é bonitinha de ver, e que eu achei, a primeira vez que eu vi isso, eu achei totalmente não intuitivo, é a gente olhar para o que se chama seção de Poincaré, né? Então, a gente, para cada valor de alfa, né, de força externa, a gente pode olhar a posição e a velocidade angular e olhar para essas coisas só depois do transiente, né? Então, aqui eu vou jogar fora, diga. Agora é uma curiosidade mesmo. A Tati trabalhou com isso, o doutorado dela foi sobre isso. Mentira, que legal! Mas do ponto de vista histórico, né? Uhum. Uma parte central da tese dela foi assim, estudar basicamente como essa ideia surgiu, porque essa ideia de seção de Poincaré é você olhar um sistema dinâmico de outro ponto de vista. Isso. Então, que problemas levaram à necessidade desse outro olhar e como isso mudou a maneira de pensar até no sentido de resolver um sistema dinâmico, né? Uhum. Assim, só isso. Ah, legal. Então, assim, eu vou olhar para essa seção de Poincaré, eu vou jogar fora todo o transiente, né, que é aquela parte onde a solução que vem né, que não vem da força externa, né, vem das condições iniciais, foi a zero. Vou olhar fora dessa região e eu vou olhar para θ em fase com a força externa. Então, eu não vou olhar em todos os intervalos de tempo. Eu vou olhar só quando a frequência da força externa vezes T for igual a um número inteiro de π. E aí, quando eu faço isso, né, a gente vê figuras, essa aqui eu não fiz, a figura eu tirei, né, a foto do livro, fica com essa cara aqui. Então, é muito curioso, assim, o sistema é caótico, mas, mesmo ele sendo caótico, né, e a gente olhando, né, vou até voltar aqui, para essa figura aqui, parece que não tem nenhum tipo de ordenamento, de previsibilidade, mas se eu pego essa figura aqui e apago todos os termos, né, todos os pontos que não estão em fase com a força externa, né, fico só com os pontos em fase, eu fico com uma figura com essa cara.
que isso quer dizer, né? Pode passar um tempo enorme, eu não vou sair daqui. Isso, né, eu acho totalmente inesperado, né? Então, esses pontos são chamados atratores, e essa, né, é a seção de Poincaré, que é, né, aqui a trajetória no espaço de fase tomada só em pontos em fase com a força externa, né? Então, uma coisa que a gente pode... Até aqui, entenderam? Faz sentido isso? Assim, fazer sentido é uma pergunta, às vezes, até meio retórica, né? Porque, mesmo para mim, é difícil de fazer sentido isso, né? Que um sistema que é caótico e não é previsível, se você só olha, né, para pontos onde você está em fase com a força externa, você tem uma figura e todos os pontos vão cair aí, né? Então, aí, assim, a seção de Poincaré de um sistema fora do caos é um único ponto, né? Porque você vai sempre olhar naquele mesmo ponto de ômega e teta. Se você está em caos, aí não vai ser um ponto, vai ser uma figura, e aí a figura vai depender de F, de teta, vai depender de 1000 coisas, mas você tem uma figura característica para cada sistema, né? Para cada conjunto de variáveis que levam ao sistema caótico. Só um comentário também. Quando eu uso essa frase, faz sentido que eu uso muito isso. Assim. Eu não quero dizer, nem sei se... Acho que eu nunca comentei isso assim com vocês. Eu não estou perguntando assim, vocês entenderam todos os detalhes, entendeu? Mas faz algum sentido, é isso que eu quero dizer, entendeu? Se vocês... Não é se vocês entenderam tudo, mas se você, digamos assim, se vocês têm se sentindo em condição de pensar naquilo e continuar entendendo. É isso que eu quero dizer com essa frase. Assim. Então, é um pouco isso que a gente está perguntando. Assim. Porque isso aí, assim, para chegar nessa figura, é claro que não dá para vocês entenderem tudo, assim, como claro, chegou. aí teria, né, assim, eu então, mostrei como chegaria, né, mas sim, então não é uma coisa trivial, envolve isso. uma série de procedimentos e de amadurecimentos, né. Então faz sentido, é isso que eu quero dizer. Beleza, pessoal? Quando eu pergunto. Então, algum comentário sobre isso? Faz sentido? Assim? Então, pronto, vai lá. Eu mostrei aqui, né, que a gente chega a um sistema em que tem caos, mas a gente pode pensar nas rotas para o caos, como que a gente chega nisso, né? E é esse dobramento de período, né? E eu vou tentar mostrar aqui, né, como que o sistema passa de periódico para caótico. Então, a gente vai analisar, a gente já viu que a gente precisa de uma força externa intensa, né, e vai manter aqui, né, nas minhas figuras θ entre menos π e π. Então, quando cai fora disso, eu subtraio 2π para voltar, né, ou somo mais 2π, se ele está aqui na parte negativa, para a gente olhar o que acontece, de novo, sempre olhando para depois do transiente, né. Então, esse aqui é um exemplo, né, essa aqui é θ como função do tempo para um determinado valor dessa força externa aqui, né, com uma determinada frequência. E aí, né, eu vejo, né, esse gráfico aqui, eu consigo olhar para cá e identificar o período, né? O período é a distância entre esses dois mínimos aqui, né, a distância em tempo, ou entre esses dois máximos. Eu consigo olhar para isso e entender. E aqui, né, se eu aumento um pouco a força externa, então aqui eu passei de 1,35 para 1,44. Aí o que acontece aqui? Esses dois gráficos, eles são bem parecidos, né? Mas aqui, esses mínimos aqui da parte de baixo, eles todos têm a mesma altura. Então a distância entre esse cara e esse está me marcando um período. Aqui nessa figura do lado não, né? Esse é mais baixo, mais alto, mais baixo, mais alto. Então a distância entre esses dois caras aqui, quando eu separo a altura desses dois picos aqui menores, faz com que o meu período dobre. Vocês conseguem ver isso? Faz sentido para vocês? Aqui eu tenho a mesma... Um joinha, mas alguém quer falar? Pode explicar de novo, por favor? Essa Tá. parte do dobrar, não entendi. Então, aqui a gente tem, né,
a posição em função do tempo. E aí, nesse caso aqui, né, da esquerda, eu vejo que todos os picos maiores, todos têm a mesma altura, e os picos menores também todos têm a mesma altura. Então, a distância entre dois mínimos, né, ou dois máximos aqui vai me marcar um período, né, porque eu repito exatamente daqui até aqui, repete, isso é o que é repetido. Quando eu venho para esse lado de cá, que eu tenho dois mínimos aqui com alturas diferentes, para eu repetir, eu não tenho que vir daqui para cá, eu tenho que vir daqui para cá, né? Então, a distância entre esses dois mínimos aqui não marca mais um período, eu tenho que pegar o dobro da distância aqui, né? Então, meu período passa a ser o dobro, porque esse cara não é mais igual a esse. Então, para eu voltar, né, e repetir o meu período, eu tenho que voltar para cá. Fez sentido agora? Agora sim. Né? Então, com essa pequena mudança aqui de amplitude, eu dobrei o meu período. Então, quando a gente tem um sistema que é não linear, ele está exposto a uma força externa que tem uma determinada frequência, eu vou ter respostas, né, que vão estar naquela frequência, no dobro daquela frequência, no triplo daquela frequência, ou seja, eu vou ter harmônicos dessa frequência. E essa mistura de frequências da força externa, né, e dos harmônicos da força externa vai fazer com que esses períodos menores do que o da força externa apareçam, né? Então, aparecem aqui períodos subharmônicos também, né? Então, aqui tem um outro exemplo, né? Começa de novo a diferenciar, esse já não é mais igual a esse, né? Então, aqui eu dobrei, aí aqui eu vou quadruplicar, porque aí eu tenho que, de novo, aumentar o meu período, não botei as setinhas aqui, né? Então, aqui eu dobro, eu preciso de um período 2 vezes o original para repetir, e aqui eu preciso de um período 4 vezes o original para observar repetições. Então, à medida que eu vou aumentando a amplitude, eu vou, né, de tempos em tempos, eu dobro a frequência. E aí, se a gente olha, né, aparece isso que é chamado de cascata de dobramento de períodos, né, num diagrama de bifurcações. Então, para cada alfa, eu vou calcular um θ de t, né, vou tirar aqui toda a parte transiente, vou olhar as soluções em fase e vai acontecer isso, né? Então, naquele exemplo que eu estava olhando, né, aqui eu estou aumentando a amplitude da força externa. E aí aqui eu tenho só um máximo, né? Aí chega aqui, né, em 1,40 e tantos, aparecem 2, né, dobrou. Aí chega aqui, esse dobra de novo, esse dobra de novo. E aí aqui, né, chega um valor mais intenso, onde isso acontece com muita frequência, né? Então eu tenho todas essas bifurcações aqui, e aí entrei num sistema caótico, né? Só voltando uns passos aqui, esse sistema aqui não é caótico, ele tem um período que é 4 vezes o período original, mas ele se repete e ele é completamente previsível, né? Se eu sei aqui, né, consigo calcular isso aqui, encontro em 40, encontro em 80, 100, 120, é só ir repetindo o que acontece aqui, né? Mas vai chegar o momento em que essa bifurcação, esse dobramento de períodos vai acontecer com tanta frequência que a gente não consegue mais prever, né? Então, essa é uma rota possível de entrada no caos, né, que é esse dobramento de frequência. Perguntas? Sim, João levantou. João Eu ouvi um barulhinho de... Volta no gráfico rapidinho. Eu só queria... Esse aqui? Isso. Tem uma parte aí que ele tá bifurcando pra caramba, e depois ele volta, né? Nesse momento que ele volta, ele deixa de ser caótico? Como assim que ele volta? Aqui, você diz, por exemplo. Se você pegar, sei lá, mais perto do 1.5, sei lá, 1.49,
Aqui, Tem que a- você diz que tem esse... essa linha. Aqui ele saiu, né? Aqui ele está só bifurcando. Aí aqui tem uma linha só. Então, né, nem a entrada no caos deixa de ser caótica, né? Porque ele entra e ele sai, de fato. Ah, entendi. Então, é fora do padrão, né? E aí, eu fico até na dúvida se eu falo o que vem depois, eu vou passar muito rapidamente, né? Porque, assim, você vê um negócio desse, né, e fica, mas isso é específico do pêndulo? Isso é um fenômeno universal? Isso acontece frequentemente, né? E aí, tem algumas rotas para esses diagramas, né, de bifurcação que acontecem em outros sistemas também, né? Então, por exemplo, a gente pode ver, né, tem a ver com isso que você acabou de perguntar, né, o espaçamento entre as transições de dobramento. Então, aqui de período 2 até, né, vai estar nessa região, período 4 nessa região, vai ficando cada vez mais estreita, né? Então, a gente pode introduzir um parâmetro, que eu estou chamando aqui de ΔN, para quantificar esse encolhimento, né? Então, eu vejo aqui f de n menos f de n menos 1, dividido por f de n mais 1 por f de n, e a gente vai vendo, né, o valor, esse Fn é o valor para o qual ocorre a transição para um período, né, 2n aqui. E aí a gente vê, né, que esse ΔN é maior que 1, e para n indo para infinito, a gente chega aqui num valor que é universal, e é esse aqui, né? Então, também é uma coisa que para mim foi totalmente inesperada, que isso tivesse um valor universal, né? Então, o que eu discuti aqui até agora, né, vale para um pêndulo forçado, não linear, amortecido e sujeito a uma força externa, né, que apresenta um comportamento caótico, mas a gente pode encontrar isso, né, em outros sistemas, e aí uma forma de estudar caos, né, olhando para o que a gente convencionou chamar de mapa logístico, né, que pode descrever, por exemplo, tamanho de uma população, né, numa geração N. Então, você tem aqui, né, uma regra que te leva de xn para xn mais 1, né, que é parecido, né, com o que a gente fez para a evolução temporal, né, a gente discretizou, né, e foi analisando o que acontece a cada ΔT. E aqui eu não preciso ter um ΔT, né, eu só preciso, dado um xn qualquer, uma norma, né, uma regra para encontrar o xn mais 1. Né? Então, por exemplo, aqui esse Mi é um parâmetro que controla a quantidade de comida disponível para a população, e aí, em vez de ter, né, uma equação de movimento, eu tenho um mapa discreto que me mostra o que acontece com o tamanho de uma população, por exemplo, né? E a gente observa esses mesmos tipos de comportamento, né, de dobramento de frequência, que aparecem no mapa logístico. Aqui, por exemplo, eu tenho um período simples, depois eu tenho para 3.1 dobramento de período, para 3.8 entra numa região com caos, né? E aí a gente vê que uma função, né, que é bem simples, consegue dar origem a um sistema que está caótico, né? Uma possível explicação para isso, né, é olhar o que acontece com os pontos fixos, né? Então, aqui a gente tem o x de n aqui no eixo x, o x de n mais 1 no eixo y, e a gente vê aqui, né, tem um ponto fixo. Se eu começo aqui no xn, eu vou chegar no x de n mais 1 depois de muitas iterações aqui. Enquanto num sistema caótico, né, eu vou me afastando. Então, aqui aparece no mapa logístico 3 pontos, né, em vez de um só. Então, uma forma, né, de entender quando a gente tem um ponto fixo ou 3 pontos fixos instáveis, né, e dobras de período, né, e coisas do gênero. Então,
o que acontece quando a gente tem um ponto fixo instável, pontos fixos estáveis, né, e procedimentos que são semelhantes para gerar período 4, período 8, né, e aí entender um pouco melhor o que acontece com esses dobramentos de período e dobramentos, né, reduções de frequência. Então, da mesma maneira, né, que a força externa induzia transições à região com causa e sem causa, aqui, né, esse Mi também faz esse papel de induzir isso, né. Então, só para terminar, né, passei muito rápido nisso, mas essa função logística representa um mapa de um sistema muito geral, então, né, a gente pode analisar diferentes mapas logísticos. Perto da transição, essas funções são suaves e tem uma forma geral, né, de f de x. A natureza desses pontos fixos vai ser a mesma para sistemas muito diferentes, e as propriedades caóticas de sistemas muito diferentes, como o mapa logístico e o pêndulo não linear, podem ser universais, o que eu acho por si só já bastante interessante, né? Não depende das peculiaridades do sistema, mais geral que isso. E aí, para quem tiver curiosidade, né, essa parte de caos, eu olhei muito para o Computational Physics, que é um livro de métodos computacionais em física e discute vários problemas, entre eles o oscilador, né, como eu discuti aqui. E, assim, na física a gente tem um curso de métodos matemáticos, né, e tanto a Érica quanto a Sandra, que são professoras do IF, já deram aula diversas vezes, e tem a descrição, né, de todos esses métodos de Euler, Euler-Kromer, Runge-Kutta, Leapfrog, para quem tiver curiosidade. Mas era isso que eu tinha separado para contar para vocês hoje. Perguntas? Legal, bacana. Eu queria só fazer um comentário. Alguém quer perguntar alguma coisa? Danilo. Assim, beleza. Quando você mostrou aquele gráfico com a coisa da bifurcação, veio imediatamente à minha cabeça um gráfico que eu vi, assim, uma bobeira, até achei aqui. Mas é basicamente um meme com um gráfico sobre a questão da população de coelhos. E que a coisa vai bifurcando e ficou muito parecido. E é exatamente o mapa logístico que vem depois, né? Assim, tem o que faz a população crescer e o que faz ela reduzir, né? A comida, o número de prole que cada geração vai ter, né? Sim. E ficou uma coisa super parecida. E quando eu fui procurar aqui no Google, encontrei inclusive uma página, né? Quer mostrar aí? Deixa eu parar. Tá, eu vou parar de compartilhar e aí você compartilha. Espera aí. É uma bobeira, tá? Mas isso daqui é um meme, né? Exatamente, né? Isso aqui. E aí, quando eu dei o Google, encontrei essa outra página também, né? Modelando a população de coelhos, uma introdução anterior do caos. Eu falei, deve ser então a mesma coisa, com certeza. Então, o mesmo. O que estava escrito na meme? Hey, Rabbit. Population o quê? Como é que tá indo? Como é que vai? How's it going? Tá. Aí ele ficou... Que? É uma bobeira, né? Mas a coisa do gráfico que me chamou muita atenção. Pois é exatamente o mesmo mapa logístico. Quer dizer, é o mesmo diagrama de bifurcação aí, né? Só que ele foi bem depois do que eu tinha ido, né? Ele prolonga aqui para mais valores mais intensos. Mas você vê, né, que aqui tem uns pedacinhos que bifurcam, e aí lá para frente tem uma região que tem um branquinho, né? Aí para, aí volta. Então, né, tem essas faixas brancas aí no meio do caminho. É bem interessante isso. E é exatamente o mesmo diagrama, né? Um outro exemplo de sensibilidade às condições iniciais é aquele problema dos 3 corpos, né? Que todo mundo sabe o que é, que eu acho que é um exemplo bem interessante, hein, pessoal? Sabem do que eu estou falando? Teve até tem um livro... Tem uma série, né? Teve aquela série, que eu não li o livro, eu vi a série. A série eu não gostei muito, mas dizem que o livro é bom e que a série não foi...
Essa aí parei no meio. Eu achei meio boba, assim. Mas dizem que o livro é bom, né? Que eles fizeram, porque o livro é um livro chinês. Aí eles fizeram uma adaptação meio hollywoodiana, né? Assim, disseram. Aí... Mas, basicamente, né, o problema dos 3 corpos é você descrever o movimento. Na verdade, é o problema dos N corpos, né? De N corpos interagindo por meio da lei da gravitação universal. E é interessante pelo seguinte, se for 2 corpos, a solução é trivial, assim, entre aspas. Essa palavra eu não gosto de usar, mas a solução é uma trajetória cônica, né? Dependendo, pode ser uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. Então, a órbita dos planetas são elipses, porque na órbita dos planetas, na verdade, são muitos corpos, mas você considera 2, porque em relação à massa do Sol, a massa dos outros são desprezíveis. E aí as soluções são essas elipses, assim. Só que se você botar um corpo a mais, o problema já salta de complicação, assim, bizarramente, assim. Então, se você colocar 3 corpos, que não seja esse caso que eu falei, tá? Uma estrela com vários planetas, porque nesse caso você pode considerar cada planeta interagindo com a estrela como se fosse o problema dos 2 corpos, porque os outros são desprezíveis, em geral, né? Mas se você tiver, tipo assim, se você jogar no espaço, interagindo com a gravitação universal, 3 objetos com massas de tamanhos próximos, 3 ou mais, né? O problema já tem um comportamento que você não consegue prever. Por isso, porque ele é sensível às condições iniciais. Uma brincadeira que eu gostava de fazer das vezes que eu dei métodos computacionais 2 é olhar o sistema, o Sol, a Terra e Júpiter. E aí brincar com a massa de Júpiter. A massa de Júpiter já é bastante grande, mas assim, se ela crescesse a partir de um certo valor, a gente ia entrar nessa região de caos, né? Então, é bacana, legal. um exercício bacana de fazer. Né? Isso aí. E aí isso tem a ver também com a discussão da estabilidade do sistema solar, que não é estável, né, na verdade. Ele só é estável, assim, só tem uma estabilidade, digamos assim, transitória, mas basicamente a qualquer momento pode acontecer uma coisa que tira ele da estabilidade. Então os planetas podem ser ejetados, por exemplo. Aí não é assim também, né? Aí assim, teria que vir um asteroide ultramassivo. Isso. Mas assim, pode acontecer. Só para apavorar um pouco. Só para apavorar o povo. Enfim. Mas é isso. Então, pessoal, vamos fazer um intervalinho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Porque na volta do intervalo a gente vai mudar de assunto completamente, tá? A gente vai falar de derivadas no RN. Alguém consegue escrever de alguma forma na tela? Eu não. Nem eu. Tá. Então a gente vai sem escrever mesmo. Então valeu, pessoal. 10 minutos. 10 minutos? 15, Chegamos né? às 3. Sim, 3:05. Tá bom, 3:05. Valeu, pessoal. Falou.